Boa noite, querido, bem-vindo todos vocês no cenáculo de oração, nessa segunda-feira, dia 13, né? Um dia muito abençoado, muito especial para mim, né? E que Deus também, com certeza, tenha abençoado a vida de cada um de vocês, amém? E hoje eu estava orando, né? Pedindo um momento de comunhão, de agradecimento ao Senhor, né? E é tão importante que a gente para analisar algumas situações e eu comecei a agradecer a Deus porque não é apenas você completar 63 anos, mas você já parou para pensar, né? No meu caso, por exemplo, são 63 anos que a minha máquina funciona. O que é a minha máquina? Meus olhos funcionam há 63 anos, né? O meu coração bate constantemente 63 anos, né? A circulação no meu corpo sanguínea, ela circula há 63 anos, né? O fígado, os rins, o aparelho digestivo, ou seja, as juntas, né? A coluna, imagina uma coluna trabalhar 63 anos. Nunca tive uma dor de coluna. Então, eu paro para agradecer a Deus, porque a gente esquece de agradecer a Deus, embora muitas pessoas já passaram por algumas situações e fizeram talvez até alguma cirurgia, enfim. Mas o fato é que a maioria dos seus órgãos, eles continuam funcionando. Eu estava pensando, se eu tivesse comprado há 63 anos atrás uma super Ferrari, uma super Porsche, além de ter perdido dinheiro, eu teria feito várias manutenções, ter gasto muita coisa e não era mesmo uma Ferrari maravilhosa. Era simplesmente, talvez se tivesse ainda, né, guardada, sem usar, você poderia ter uma Ferrari, né? Mas se você usar essa Ferrari, 63 anos, você já teria feito o motor dela umas 10 vezes. E com certeza, ao invés de melhorar, ela estaria cada vez pior. E Deus me deu essa graça de nascer há 63 anos atrás, e cada vez mais Deus vai aprimorando essa máquina, vai aprimorando, e graças a Deus não precisei levar no mecânico o coração dessa máquina, não precisei levar nada, né? Nenhum médico, nenhuma reforma, e não precisei colocar gasolina, o combustível que ela funciona é água. E não tem como a gente não agradecer a Deus, né? Meus cabelos ainda não caíram, está quase começando a cair, né? Então, querido, é muito sério, para analisar. Você já agradeceu a Deus pelos seus rins hoje? Pelo teu fígado, pela bexiga, pelo aparelho digestivo, que às vezes você come até fora do normal, se abusa, né? Você coloca um excesso de gordura, de coisas que não ajudam. Você já agradeceu a Deus, mesmo que você usa óculos, mas você enxerga, há tantos anos que você enxerga. E por mais que se faça uma câmera, né, fotográfica ou de gravação, ela não vai durar mais que 30, 60, 70 anos. Ela pode até durar se você não usar, mas se você usar, ela vai ficando cada vez mais velha, mais desgastada e não tem o mesmo valor. Mas eu consigo entender que cada ano que passa, eu sinto que eu tenho mais valor diante de Deus.
E é exatamente assim a nossa vida funciona. Mas muitas vezes nós não agradecemos a Deus, né? Às vezes nós mais reclamamos do que agradecemos a Deus. Não sei, talvez você não comeu hoje uma comida muito especial, mas você comeu, né? Então, agradece a Deus. Agradece a Deus. Porque é inacreditável você ter um aparelho chamado boca, língua, e ter paladar, o mesmo paladar, nunca mudou. Ele tem paladar. Os ouvidos continuam ouvindo, as narinas continuam, né? Então, querido, em nome de Jesus Cristo, agradece a Deus por cada veia do teu corpo, por cada nervo. Eu paro para pensar, porque imagina, ninguém consegue fazer um robô para ficar, né, 63 anos trabalhando, e quantas coisas eu não fiz e as minhas mãos continuam obedecendo o meu cérebro. Sem ter que passar por uma reforma, sem ter que colocar uma bateria, ou seja, é uma máquina perfeita que Deus fez. É uma máquina poderosíssima que Deus fez. Sem contar, falando do corpo, sem contar a alma, sentimentos, sem contar o espírito, que é a parte mais importante deste corpo. Então, querido, assim, em nome de Jesus, Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Por isso, é importantíssimo que nós preservamos o nosso corpo. É importantíssimo que nós preservamos a nossa vida. Que nós agradecemos a Deus, não pelo ar que eu respiro, mas porque eu posso respirar um ar. Quantas pessoas agora estão nas UTIs que tem que ter um aparelho para conseguir fazer os pulmões se movimentar. Então, é um momento assim de muita gratidão. Por isso eu fiquei muito feliz de ouvir muitas mensagens, né? E sabendo que são mensagens de pessoas sinceras. Eu agradeço a Deus mesmo por tudo isso. Então, em nome de Jesus Cristo, nós temos que passar a cada dia mais ser grato ao Senhor. Se eu chegar aos 64, é com essa mesma máquina, né? Pode ser que a parte externa esteja um pouquinho mais, né? Mas o interior dessa máquina vai ser o mesmo. Coração, os batimentos, tudo, as células que trabalham. Enquanto nós dormimos, ela se comporta de forma diferente do que ela se comporta durante o dia. Ela se comporta diferente quando você come excessivamente ou come alguma coisa que não lhe faz bem, né? Ela reage quando você tem um machucado, que você tem uma dor. Ela reage quando vem uma enfermidade, uma doença, um vírus, alguma coisa. O organismo reage contra aquele vírus. Às vezes não consegue combater, né? Mas ele reage contra aquele vírus. Então, assim, em nome de Jesus Cristo, sejam sempre uma pessoa grata a esse Deus tão maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É gostoso a gente parar para analisar um pouquinho, fazer uma avaliação, não no mecânico, mas avaliar uma própria autoavaliação. E olhar para trás quantos erros que nós cometemos, mas dizer para o Senhor, eu me arrependo de cada um deles, eu não faria novamente isso. E saber que Deus é Deus maravilhoso, Deus nos perdoa, Ele é o Deus que nos abençoa. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, é muito sério aquilo que Deus, a forma como Deus trabalha com cada um. A Bíblia fala que nós somos como se fosse a menina dos olhos de Deus.
E é muito sério isso. Você é uma imagem e semelhança de Deus. Deus te ama. Onde nós falamos de realmente destruir mesmo todo o cativeiro da tristeza. E que realmente, em nome de Jesus, você vai realmente viver um novo tempo dentro daquilo que Deus preparou para a tua vida. Sempre virá dias melhores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Eu tenho que agradecer, obrigado Deus por me acompanhar desde o ventre da minha mãe até hoje. Parceiro, fiel. Né? Eu fui muitas vezes infiel com o Senhor, mas Ele sempre foi fiel para comigo há 63 anos. Mesmo antes de eu nascer, Deus já cuidava de mim. Então é muito sério isso. Amém. Glória a Deus. Essa é a minha oração hoje, de agradecimento, e sabendo que cada um de vocês, problemas a gente tem, a gente passa, mas o gostoso é que a gente tem um Deus que sempre vai estar conosco. Mesmo quando nós erramos, fazemos coisas feias, que entristece, mas Ele está ali. É como uma mãe, né? Às vezes o filho faz coisas que entristecem, mas ela está ali. Não é, mãe? Na verdade, ela está ali com o seu filho. Né? Pai também. Né? Mas a mãe é mais característico isso. E eu tenho esse prazer de agradecer a Deus, mesmo eu fazendo coisas que não agradou o Senhor. Mas Ele estava ali comigo, esperando sempre para o meu arrependimento, para o meu retorno. Então, em nome de Jesus Cristo, você não tem motivo para ficar numa situação. Se você tem um Deus tão especial como eu tenho, nós temos. Ele é pastor, Ele é Senhor, Ele é presente, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é vida, Ele é suprimento, Ele é proteção, Ele é cobertura, Ele é vida, Ele é tudo. Amém? Em nome de Jesus. Quero compartilhar rapidamente com vocês esse tema de hoje, dessa campanha de jejum. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que são 153 tesouros escondidos. A palavra está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. E esse tema de hoje é muito especial porque ele fala de algo muito sério, daquilo que Deus, a forma como Jesus se apresenta pela terceira vez aos discípulos depois da sua ressurreição. Jesus, com a sua característica de Deus, de Pai, de amigo, de supridor. E o texto é muito interessante, esse texto de João, do Evangelho de João, capítulo 21, porque ele conta uma história que aconteceu ali com os discípulos, porque Jesus não aparecia todos os dias, ou às vezes uma semana, 2 talvez, mas ele já tinha aparecido 2 vezes para os discípulos. E ele não deu sinal nenhum aonde ele estava ou para onde ele ia. Lógico que ele, propositalmente, ele deixou essa expectativa nos discípulos. E o versículo 1 ele fala que depois Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Fala, Jesus vai se manifestar na minha vida. Amém. Fala, Jesus vai se manifestar na minha história. Qualquer momento eu vou ter uma surpresa do Senhor Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele mais sabe fazer, alegrar o coração daquele que Ele se manifesta. Em nome de Jesus Cristo. E o versículo 2 fala que estava junto de Simão Pedro, Tomé, chamado Dido, Natanael, que era de Caná da Galiléia e filho de Zebedeu, e mais uns 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Outros responderam: nós também vamos com você. E foram.
entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. É triste, pescadores, passar a noite inteira não pegar nada, né? Pegar um peixinho pequeno e tal, mas nada, é muito difícil. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então, Jesus estava no momento crucial na vida dos discípulos, porque você trabalhar a noite inteira lançando a rede, recolhendo, lançando a rede, e cada vez vazia a rede, né? É um momento de frustração, um momento de cansaço, um momento difícil, porque passaram a noite acordados, trabalhando, estava com sono, sem nem nada, sem nenhum resultado naquela pescaria. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, né? Mas os discípulos não o reconheceram. Tanto era o cansaço, tanto era a situação que eles estavam ali, frustrados, com certeza, né? E o versículo 5 fala que Jesus perguntou aos filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Eles se lembram-se que eles não tinham reconhecido Jesus. Jesus falou, será algum pescador, algum comprador que quer comprar peixe nosso, né? E nós não temos nem peixe para vender. Tem alguma coisa aí? Eles queriam comer. Mas Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia puxar a rede tão grande a quantidade de peixes. Os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem, muito próximo da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixes, por cima também havia pão. Isso é impressionante. Nós estamos falando aqui hoje do sobrenatural de Deus, os tesouros escondidos. Alguém que pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Mas este alguém, ele já havia preparado peixes, né? E havia também pão. Nome de Jesus Cristo. Jesus sempre se relacionou com a multiplicação, com a bênção do pão e dos peixes. Por isso, ele fala na oração, através da oração que ele ensinou aos discípulos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, não para amanhã, para hoje. Dar-nos hoje. Então, é muito sério isso. É com esse Jesus que eu quero te perguntar, que você se relaciona? É com esse Jesus que você tem comunhão? Porque o versículo 10 fala, Jesus disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Ao primeiro momento eles perguntaram, tem peixe? Não. Lança a rede, lançaram, pegaram ali 153 grandes peixes que não podia nem arrastar a rede. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Não era para caber todo aquele peixe naquela rede e ela não aguentaria, mas ela não se rompeu. Então, aqui é uma série de sobrenatural acontecendo. A presença de Jesus, o poder de Jesus estava naquele lugar. A presença daquele que diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Trazendo o suprimento, as surpresas, o sobrenatural, o extraordinário, os tesouros escondidos. Eles passaram a noite inteira, mas os tesouros escondidos estavam na mão de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. 153 grandes peixes, a história diz que não eram peixes, cada um segundo a sua espécie, que tinha naquela região. Então, e algo sobrenatural, não eram uns peixes pequenos, outros grandes, não. Eram todos peixes, grandes peixes.
Então, querido, em nome de Jesus Cristo, e a rede não se rompeu. O que vem das mãos do Senhor Jesus Cristo não vai se romper na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E Jesus prontamente disse, venham comer. Nenhum dos discípulos ousaram perguntar quem era ele, que sabiam que era o Senhor, mas Jesus veio e pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Você consegue hoje entrar nessa história? Ou você consegue apenas ouvir uma história, crer nessa história, nesse fato? Você consegue entrar nessa história? Você consegue trazer essa história para a tua realidade, para a tua vida? Você consegue entrar nessa dimensão espiritual que só Jesus pode proporcionar a uma pessoa, a um grupo de pessoas? Você consegue olhar para essa história, para esse fato tão poderoso, além de você crer e acreditar que isso foi verídico, que foi verdadeiro, mas você consegue entrar nessa história? Porque uma coisa eu quero te falar, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu não sei se você consegue entrar nessa história, mas uma coisa eu sei, Jesus pode se manifestar agora na tua casa, na tua vida. Ele continua sendo o mesmo, ele pode agora se manifestar na tua vida. Tocar nessa ferida, tocar nessa dor, remover essa situação, mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou repetir para que você entenda isso hoje, em nome de Jesus. Se você conseguir entrar nessa história, conseguir entender no espírito essa história, e falar, Senhor, sou eu. Passei o ano inteiro, não peguei nada. Passei esses 2 meses, 2 meses e meio praticamente, não peguei nada. Ainda não recebi a minha cura. Eu estou aí há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, buscando um bom encontro, buscando constituir uma família. Eu ainda não consegui. Senhor, eu estou minha situação hoje é essa, eu não consegui ser feliz como eu gostaria de ser feliz. Eu não consegui ainda dar para minha família o que eu preciso dar para minha família, como eu gostaria de fazer. Jesus hoje está te perguntando, você tem alguma coisa a oferecer? Você tem alguma coisa aí? Mas Jesus Cristo disse, vocês não têm, mas eu tenho. O sobrenatural, os tesouros escondidos, dentro do mar e fora do mar. Nome de Jesus, porque olha, querido, vamos ser sinceros, você conseguir entrar nessa história, saber que você trabalhou a noite inteira, tá com fome, não tinha nada para comer, não pegaram um peixe para comer, estava com fome, talvez até com sede, cansado, frustrado. E de repente, não tinha ali um quiosque para vender peixe, não tinha nada disso ali. Mas ali tinha uma comida, um alimento que veio das mãos do próprio Mestre, do próprio Jesus. Eu não sei se você consegue entrar nessa história, mas uma coisa eu sei, que Jesus pode entrar na tua história. Ele pode entrar na tua história. Jesus falou, nós não temos mais o que fazer, não sei quando Jesus vai aparecer, para a gente não ficar aí sem pensando e expectativa de Jesus. Vamos, durante a noite, vamos pescar? Porque se ele aparecer amanhã, pelo menos amanhã a gente já voltou da pescaria. Eles não tinham nada para fazer.
Em nome de Jesus Cristo. Talvez você está aí e fala, mas eu não sei mais o que fazer para mudar a minha história, a minha empresa, meu trabalho. Eu sei que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Eles sabiam que eu era capaz de pescar. Eles eram homens que trabalhavam com pescaria, talvez nasceram dentro da pescaria, nasceram praticamente no mar. Em nome de Jesus Cristo. Mas você não tem conseguido encontrar um caminho. Jesus está pronto para entrar na tua história como ele entrou na história daqueles homens. Mais uma vez, dando a eles o alimento, o suprimento. E dizendo para eles, lembra que eu chamei vocês, vocês não seriam pescadores mais de peixe, mas pescadores de homens. Vocês não servem mais para isso. Tem algo muito mais excelente do que peixe. Salvar vidas, restaurar vidas, libertar vidas. E Jesus quis mostrar para eles que as vidas não estavam tão longe. As vidas estavam ali do lado. Eles não conseguiram enxergar durante uma noite inteira. Mas ali estavam 153 peixes. Muitos falam que representam as nações. Embora, o que representa para você isso? O que representa essa palavra para você? Nome de Jesus Cristo. Deixa Jesus se manifestar na tua vida. Deixa Jesus se manifestar na tua história. Em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero te abençoar com essa palavra, querido. Hoje o cenáculo de oração entra na tua vida com essa unção, com essa palavra. E com esse Jesus que é mais do que poderoso, mais do que especial. Jesus que transforma. Em nome de Jesus Cristo. Você que não conseguiu endireitar o teu marido, o teu casamento, sei lá, do teu jeito. Não foi do jeito dos discípulos, foi do jeito de Jesus. As coisas funcionam do jeito de Deus e não do jeito do homem. Em nome de Jesus Cristo. Pede para esse Jesus entrar na história do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, dos teus familiares. Isso eu já falei tanto com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu cunhado, com o meu tio. Pede para Jesus entrar hoje nessa história. Pessoas que não conseguiram ser felizes. Mais uma vez, a tristeza não vai trazer um cativeiro. Porque eles poderiam estar frustrados, tristes ali. Mas Jesus trouxe alegria para eles naquela manhã. Jesus trouxe alegria. Jesus traz alegria, traz a vida. Jesus traz o suprimento. Jesus traz a bênção. Em nome de Jesus. Deixa Ele se manifestar na tua história, na tua vida. Deixa Ele se manifestar na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Talvez você está falando, Jesus, eu preciso, Senhor, no meu trabalho, na minha empresa. Preciso, Senhor, na minha vida espiritual. Eu preciso dessa transformação, eu preciso dessa visitação, eu preciso dessa manifestação, eu preciso desse poder sobrenatural, eu preciso desse suprimento. Você que está cansado, os discípulos estavam cansados, com fome, cansado e frustrado. Jesus trouxe alegria, trouxe alimento, trouxe vida, trouxe esperança. Por isso a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Jesus que caminhou com eles, que dormiu muitas vezes com eles. Aquele Jesus que andou sobre o mar, morreu, mas Ele ressuscitou e continuava fazendo poderes sobrenaturais.
trazendo poderes sobrenaturais, abençoando de forma sobrenatural, sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca. Havia um constrangimento tão grande que ninguém perguntou, ousou a perguntar, é o Senhor Jesus? Mas quando ele parte o pão, ele distribui aos discípulos que estavam ali. Ele pega o peixe daquela brasa e reparte com eles. Que coisa tremenda. É esse Jesus que precisa se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu declaro em nome de Jesus que essa terça-feira seja uma terça-feira muito especial. Dia de Purim. Dia de Purim. O 13 é bom que depois do 13 vem o 14. O 14 é Purim. É passagem para o novo tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba hoje essa bênção, essa cobertura, essa unção, este poder sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Supra essa vida, essa casa, se manifesta como se manifestou ali naquela manhã. Que era para ser uma manhã frustrante, triste, cansativa, mas o Senhor mudou aquela manhã. As tuas misericórdias se renovou com 153 grandes peixes. E ainda com o café da manhã totalmente preparado para que eles se alimentassem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando, eu sou definitivamente para vocês o pão da vida. E o pão da vida. Aleluia. O pão da vida. Em nome de Jesus Cristo. Recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida. Eu te abençoo, o cenáculo de oração te abençoa. Nós entramos hoje na tua história, na tua vida, para dizer e para falar o quanto você é especial para Deus. Quanto aqueles homens eram especial para Deus. Mesmo eles não acompanhando Jesus até a morte de cruz, mas eles não deixaram um dia sequer de ser especial para Deus. Porque Jesus esperava algo deles. Deus espera algo de você. Em nome de Jesus Cristo. Declaro o poder dessa palavra, essa unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Cenáculo de oração hoje, de forma totalmente diferente. Em nome de Jesus Cristo. E que você realmente possa se despertar para esse novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelas palavras, pela oração, pela intercessão, pelas mensagens de cada um de vocês. Sou muito grato mesmo por tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos.